Gente, é uma alegria muito grande retomar os concertos de poesia, ainda que de forma online, ou seja, a gente não pode se ver, se abraçar, enfim, né, estar mais próximos, mas essa é a forma que a gente encontrou, né, e é a solução que encontramos para que a arte não se perca, para que a vida não se perca, o contato, né, esse contato mais próximo, e a gente possa dividir, né, as, digamos, as belezas, né, as maravilhas lá da nossa literatura, da literatura clássica, contemporânea, no caso dos concertos, né, tanto a poesia, quer dizer, os poetas já consagrados com os novos poetas, essa é a proposta do concerto de poesia. A proposta do concerto também é mostrar com um pouco mais de vagar o que a voz de cada poeta, o que cada poeta produz e dialogar a respeito do seu trabalho, trazer à luz os novos poetas e a sua linguagem, né? Sua fala, seu estilo. Então, é uma alegria estar com vocês. Os concertos de poesia estão retomando agora com a coordenação que continua com a Letícia Ferro e o Nuno Rau, e numa parceria com a revista Malar Margens. Então, são várias alegrias nesse momento que o Instituto Estação das Letras promove, e a minha também, porque poesia realmente dos gêneros aquele que me fala mais, porque não consigo pensar em outro gênero literário sem que a poesia esteja ali atravessada por ele, né? Nele, né? Também dizer e agradecer a presença do Alexandre Guarneri, da Denise Emer. Denise é uma conhecida e uma amiga querida de muitos anos, que eu assisti surgir na literatura brasileira com uma força muito grande, uma força, com uma dicção muito própria, muito grande. Depois ela desperta também para a prosa e para muitas outras. É uma artista múltipla, né? Eu vejo assim nesse momento como uma artista múltipla. Queria também falar do Alexandre, né, também, que é esse poeta contemporâneo, mais contemporâneo, um poeta que se revelou há poucos anos, né, há 3 ou 4 anos atrás, que eu comecei a acompanhar a poesia do Alexandre Guarneri. Então, eu não estou aqui para falar sobre isso. Quem vai fazer essas apresentações é o Nuno Rau, e eu não sei se a Letícia Ferro já entrou, não sei se ela está conseguindo entrar, mas queria agradecer a eles essa parceria e desejar a todos uma tarde muito bonita de poesia. Obrigado, Suzana. Obrigado. Obrigada, Suzana. Obrigado. Gostei muito de ver. Todo mundo está me ouvindo? Todo mundo me ouvindo bem? Sim. Tá. Então, gente, boa tarde. Como bem disse a Suzana, esse momento aqui é de muitas alegrias, né? Para mim e para Malar Margens particularmente, a gente está iniciando essa parceria, é uma coisa muito especial. Eu já acompanho o Instituto há muitos anos, né? Admiro o trabalho do Instituto Estação das Letras e venho acompanhando os concertos presenciais em diversas edições realizados, né, com a coordenação da Letícia Ferro, que nesse momento, nos primeiros dessa versão digital, não vai poder estar presente, mas em breve ela vai estar aqui com a gente, né, ainda bem. Mas não pôde estar presente aqui nesse momento, mas durante toda a coordenação, ela coordenou, capitaneou essa coordenação, eu auxiliando a Letícia no possível e discutimos todas as questões e que nós vamos agora passar a vocês. Bom, aqui nessa edição, então, feita essa pequena preleção, né, temos a querida Denise Emer e
o Alexandre Guarnieri. A Denise, todos dois, imagino, dispensam apresentações, mas vamos a uma breve apresentação. Né? A Denise tem características muito de vida muito interessantes que comunicam com a poesia dela, pelo fato dela ser graduada em física e em música, ter uma pós-graduação em filosofia, e essas questões todas atravessam a poesia dela, como todos vão poder... Quem ainda, porventura, não conheça, vai poder perceber ao longo desses momentos, nós vamos estar aqui juntos, né? É uma poeta muito já confirmada, muito lida, já ganhou diversos prêmios, né? Ganhou o prêmio PCA, ganhou um prêmio da Academia Brasileira de Letras, enfim, diversos outros prêmios, o prêmio José Martí, enfim. É uma poeta extremamente confirmada no cenário e de uma poesia extremamente rica, né? Que eu aí me coloco aqui, pessoalmente, particularmente admiro bastante. Guarnieri, Alexandre Guarnieri é um poeta também, do meu ponto de vista, de muitas pessoas, um dos mais significativos do cenário da poesia contemporânea. Já foi ganhador do Prêmio Jabuti, com Corpo de Festim, um livro dele que também, particularmente, eu considero o livro mais significativo do Alexandre, embora todos eles o sejam, né, com uma poética extremamente diferente, com características muito marcantes que nós vamos observar aqui, né? E além de poeta, ele também ele divide comigo e com Mar Becker e Amanda Vital a edição da revista Malas Margens, que a partir dessa edição está em parceria com o Instituto na realização dos concertos. Bom, Denise, passando a bola para você, eu gostaria que você, para a gente entrar... Nuno! Oi. Nuno, é Denise. Tá com algum áudio externo ligado aí? Não, Denise. Não é no meu. Não. Denise, eu te passei até uma mensagem. É para você tirar o som do computador, por favor. Ficar só com o celular. É isso. Talvez seja isso. Pronto. Melhorou? Então, tá me ouvindo, Denise, bem? Tô ouvindo bem. Tá. Então, vamos lá. É do computador. É do computador. Acho que não sei se é... Fala de novo, Denise. Deixa eu ouvir. Agora você saiu. Alô? Melhorou? Não, tá dando um eco. É que tá dando eco. É o som do computador. Deve ter uma outra caixinha no computador. Deve ter a saída de áudio do próprio computador. E agora? Agora foi. Agora melhorou? Sem reverb? Sim. Bom, então... Vamos em Estou frente? ouvindo os passarinhos. É isso aí. É do seu. Trinca-ferro. Passarinhos, que ótimo. Então, estou acompanhando o concerto. É o computador, mas vamos lá. Olha só, então, vou passar aqui brevemente os livros que eu tenho de Denise, essa poesia reunida, né? O Lampadário, Assombros e Perdidos, Poema Cenário e Outros Silêncios, e Discursos para Desertos, né? Então, Denise, como eu ia dizendo, eu queria que você contasse para a gente de onde vem o impulso da sua poesia, que você discorresse brevemente para nós como se amalgamaram todas as questões que fundamentam aí a profissão da sua poesia. Bom, Vai continuar. Um pouco de reverberação. Tem que tirar o som. Denise? Tem som, assim. Tem que tirar o som do computador. Pede para... Deixa mudo. Tira o volume todo. Tira o volume. Do computador. Usa só no celular. Tirou agora. Quer que pegue esse fone de ouvido? Será que é alguém, outra pessoa que tá? Não, aqui está silêncio. Só pode ser aqui, mas eu tô falando só através do celular.
Quem sabe ela entra de novo, hein? Não? Acho que é só tirar o som. Mas olha, o som da caixa eu já tirei. O da outra caixinha também. Não sei o que é. É no computador, né? Provavelmente é no computador, porque está reverberando muito. Eu não estou conseguindo. Aqui alguém diz assim, seria bom que ficassem Mas ativos... estão todos, eu já olhei. Tá todo mundo desligado praticamente. Eu também. Eu não tô. Só você, mas não é o som, é o áudio da Denise. Será que a gente... Nuno, o que você acha de começar com a Alexandre, de repente, para ela dar uma olhada no áudio dela? Então, pode ser alguma questão... Para resolver isso, ok. Então, fica a pergunta no ar. Né? Vou falar aqui. E ela tinha que tirar o som para o Alexandre poder falar. Legal. Eu já tirei, pronto. Vamos lá, gente. Pode falar, Nuno, Alexandre. Vamos em frente, então? Vamos em frente. Vamos lá. Bom, do Alexandre eu tenho aqui o primeiro livro dele, Casa das Máquinas, depois a primeira edição do Corpo de Festim, né, que ganhou o Prêmio Jabuti, uma segunda edição feita por outra editora, pela Penalux, né, o Gravidade Zero, que eu tive a alegria de escrever um pós-fácil para o Gravidade Zero, o Sal do Leviatã, o mais recente livro, quer dizer, o quase mais recente livro do Alexandre, e aqui uma coisa raríssima, que é a primeira edição que ninguém vai ver, só eu tenho aqui, em mãos, única, da antologia Arsênico e Querosene, que está saindo agora pela Cotter Editorial. Já está em pré-venda, né, Alexandre? Já foi para a gráfica. Já foi para a gráfica, né? Bom, então, seguindo essa linha de conversa, eu queria que você... Essa pergunta que eu fiz a Denise, eu gostaria que você também discorresse para a gente. Como é que você foi formando a sua poética e qual é o seu olhar de poeta para o mundo? E como é que isso se reflete nos seus poemas e, consequentemente, nos seus livros, que são projetos muito redondos, muito acabados, cada um deles? Bem, há muito de mistério, né, em como que a gente vai sendo colocado em determinado caminho, enfim, são questões da nossa construção, da nossa educação estética, essas são questões sempre de coisas intrincadas e de teias de relações, enfim, de modo que eu queria ser escultor, eu acho, mas escrever era mais barato. Escrever era só a caneta e o papel, e eu acabei me apaixonando por essa possibilidade de esculpir com palavras, esculpir com sons, enfim, por que não? E o nível de abstração que né, essa escultura, né? É uma arte abstrata ao extremo. Por outro lado, a gente quer construir, chamar, convocar a fisicalidade dessa abstração. A gente quer dar uma de mago e trazer incorporar esse elemento imaterial, né, em algum suporte e que a nossa sensorialidade seja impactada de alguma maneira pela criação. São questões que, como eu fiz História da Arte, foram me atravessando, enfim. Aí comecei a ler quadrinho desde muito cedo, rock and roll, cultura pop, quer dizer, minha poesia é atravessada por muitas matrizes diferentes de criação e de caminhos, né, de produtos culturais muito diferentes, cinema, a música, me afeta muito o rock, a música eletrônica, os quadrinhos, enfim. E um belo dia eu comecei a experimentar e não parei mais, né? Até hoje estou experimentando. Então, foi na escola. Isso depende muito também de se você tem um professor que te dá um toque, que fala uma coisa que te
mexe com você em algum ponto, enfim. Eu queria produzir algo e como acabei não me enveredando até experimentei instalações, escultura, tudo. Na UERJ eu era monitor de uma oficina de escultura e instalação do professor Ricardo Basbaum, e fazia poemas, inclusive poemas espaciais e loucuras e tal, mas como eu fiquei muito tempo experimentando, né, os meus próprios textos e sendo eu mesmo o meu leitor por quase 2 décadas, né? Antes de lançar alguma coisa, antes de publicar, me convencer de que era eu tinha um livro para ser publicado, eu me convenci em 2001, aí esperei mais 10 aninhos só para ver se estava certo mesmo, se era aquilo mesmo. Aí em 2011 saiu o Casa das Máquinas, que estava pronto lá desde 2001, mas eu ficava relendo, com dúvida, não, será que é isso, será que é aquilo? Acabou. Eu me arrependo de algumas coisas no livro, quem não se arrepende no primeiro livro, né? Tem muito poeta que até renega, mas eu achei que foi muito grande o livro. Eu tento fazer livros pequenos, mas acabo que não vou conseguindo, porque o monstro, as partes vão se acoplando ao monstro, né? Como se fosse uma força gravitacional e os novos poemas vão se aderindo ali. Eu tento cortar. Aquela lição do menos é mais, para mim, é muito difícil. Mas, enfim, não quero me alongar muito, não. É isso. Não sei se eu respondi. Só para, então, finalizar, está respondido. Se você puder ler um poema para finalizar isso, antes de passar para a Denise responder, talvez ler um poema do Casa das Máquinas, né? Para introduzir. Vou ler um poema. Vou ler esse poema que foi pensado como um poema objeto. E eu nunca consegui realizar ele. Era para ser sobre acrílico e um objeto interessante. 3 partes. O poema chama 3 Engrenagens. E existem 3 estrofes correspondendo a cada uma engrenagem. Então, vamos lá. 3 engrenagens se desgastam no trabalho de engatar em suas áreas umas às outras. Como uma lepra entre elas, quando o engate engasga, a escassez de óleo as engasta no encaixe. 3 engrenagens se desgastam no contato entre seus engates, uns contra os outros. 3 engrenagens se desengatam do contrato entre seus encaixes, se desencontram como uma trava entre elas. Nos contatos em que engatam seus encaixes, subtraem-se as várias outras partes da clara maquinaria, rara cada uma das peças, a caixa, nada original. 3 engrenagens se desgastam até que parem de engatar suas áreas umas às outras. Se desencaixam, se desengatam, se são desastre. É para que inertes encontrem, não o da máquina clássica, mas este outro trabalho, anti-horário, hábito para nada, mero álibi celibatário. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Denise, estamos alinhados aí? Denise? Agora ela deve ter que ativar o som lá do celular. Peraí, estou tentando ativar aqui para ela. Peraí. Mas eu não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui qual é, Denise. Deixa eu ver se é esse. Não, não é. Acho que só ela pode desativar. Da tecnologia. Peraí. Tempos pandêmicos. Ativar. E agora? Oi, Denise. Tá ouvindo? Oi. Tô ouvindo. Agora sim. Agora sim? Agora sim. 100%. Que bom. Agora acabou. Bom, pelo menos não tem reverb, então, né? Não tem. Tá ótimo.
Então, Nuno, Denise, é isso. a pergunta, né? Vamos contar um pouquinho nessa linha do Alexandre. Bem legal, Alexandre. Isso. Por favor. Assim, a minha poética, assim, digamos, curiosidade, eu acho que ela começou bem na minha juventude, quando eu comecei a me encantar pelas estrelas, pelo espaço, sabe? Pelo universo. Me lembro que eu tinha um telescópio, colocava no telhado, morava numa casa, na Resedá, e naquela época não tinham ainda as construções tão altas, então eu tinha assim uma visão do universo grande e ficava lá com o meu telescópio prescrutando as estrelas e sabia todas as constelações. Mas isso, assim, eu era muito menina, 6 anos, 7. Era uma grande curiosidade. Ainda não tinha começado a escrever. Depois eu comecei a música. Meu irmão mais velho, Guilherme, que hoje é um excelente trompetista, já tinha apresentado uma grande musicalidade e meus pais compraram um piano. E eu comecei a tocar piano sozinha, sem aulas no início. Ouvia uma canção que eu gostava e tirava, comecei a descobrir os acordes, melodias, tudo de ouvido. Me colocaram nas aulas de piano e quando eu fui estudar piano clássico. Bem, das aulas de piano, né, da apresentação à música, eu comecei a compor canções com letras. Peguei um violão, também aprendi sozinha, descobri tudo, as harmonias, sozinha. Comecei a compor as minhas primeiras músicas com letras. Letras que não eram poesia, mas já um certo indício, né? Bom, esse passo das letras das canções para a poesia foi um passo muito, diria, espontâneo. E eu separava o que era letra e o que era poesia. Então, eu comecei a escrever um monte de poesia, poemas, e tive uma professora, como disse o Alexandre, né? Muito importante a gente ter um primeiro professor que apresenta, que estimula. Então, ela me apresentou, a professora era do Instituto Souza Leão, ela me apresentou a Cecília Meirelles. Aí eu me encantei totalmente. Eu falei, não, é isso aqui é a grande beleza. Comecei a escrever, não parava de escrever isso muito cedo, muito jovem mesmo, menina, pré-adolescente, e guardava os poemas, não mostrava para ninguém. Até porque eu era uma adolescente assim, bastante arredia, tímida demais. Mas houve uma pessoa a quem eu mostrei os primeiros poemas, que eu devo muito, que é o poeta Moacir Félix. Aliás, Nuno, eu queria fazer um parêntese. Você é muito parecido com ele. Você chegou a conhecer o Moacir Félix? Não, pessoalmente não, né? Não, mas você lembra muito ele, assim. Ele era bonito, tá? Ele era bonito. Obrigado, então, duplamente. Legal. Então, ele tinha muito carinho por mim, aí eu conversava muito também sobre poetas, poesia, me apresentou vários poetas, e, enfim, eu entrei mesmo no mundo da poesia e eu mostrei a ele. Devia ter mais ou menos uns 14, 15 anos, e ele resolveu unir num volume e publicou pela editora Paz e Terra. O livro chama-se Geração Estrela, quer dizer, bem ligado a toda a minha origem
estelar, planetária, né? Galaxial. Mas esse livro eu renego um pouco. Eu acho que ele é bem fraquinho. Alguns poemas se sustentam, mas é um livro, não diria infantil, mas juvenil demais. Mas é válido, né? Porque é assim que a gente... 14 anos. É nessa fase, né? Da primeira juventude. Espera aí que o fone caiu aqui. Olha. É só um minuto. Nessa fase da primeira juventude, né? Então, a gente corta muita coisa. Mas ele achou que eu tinha um talento especial para poesia, tanto que disse ao meu pai, com uma certa preocupação, o seguinte: você tem uma filha que é poeta. Aí o meu pai respondeu: coitada. Fez assim. Aí, desde então, eu não parei mais de escrever. Eu diria que eu parei de escrever quando eu fiz a faculdade de física, porque não tinha como, não cabia na minha cabeça, era muita matemática, muito número. E entrou um gato aqui. Muito número na cabeça, muita equação, e não tinha muito lugar para poesia nessa época. Foram entre o vestibular até eu me formar, e depois eu fiz um estágio. Trabalhei na área de energia solar, inclusive, pesquisa. Eu parei, dei um certo hiato. Enfim, aí os livros foram se sucedendo, né? Cada um crescendo na medida do possível, mas eu diria que no meu quarto livro, A Equação da Noite, é que eu realmente encontrei a minha dicção poética. Inclusive, isso é falado num prefácio do meu livro O Inventor de Enigmas, escrito pelo Ivan Junqueira, que ele fala exatamente isso, que nesse livro A Equação da Noite foi quando eu realmente me posicionei, encontrei a minha fala, sabe? Minha dicção. E aí foi seguindo aí. Eu não vou falar de todos os livros, porque não daria nem tempo. Tá bom? Mais alguma pergunta? Engraçado você falar que renega seu primeiro livro também, né? E você tem sonetos irretocáveis e como no primeiro, mas você conhece? Eu não sei se a minha internet Geração Estrela. Ou travou aí. Nono, você travou. Desculpa, gente. Nono, você travou. Tá brincando de estátua, Nono. Eu acho que é conexão, porque também tá ventando muito. Eu não sei se para todos, aqui, né? Quem é do Rio, quem é do Rio tá caindo, ventando muito, então eu acredito que isso vai interferir um pouquinho na conexão, tá, gente? Desculpa já de antemão, mas é tempo. Tá? Se a internet cair, tá caindo um temporal. Eu imagino. Não, é por isso que eu já tô avisando a todos, que aí é uma questão de tempo mesmo. Tá caindo árvore para toda a cidade, árvore nos fios. Tá caindo. Tá. O vento que tá, nossa, assustador. O Nuno caiu, deve voltar. Mas você não lê um poema, Denise? Dá uma lida no poema, Denise, por favor. Obrigada. Eu vou ler um poema aqui, deixa eu ver qual. A gente vai se virando sem o Nuno. Daqui a pouco ele volta. A natureza. Deixa eu ver onde está esse livro. Eu tenho que procurar aqui. Eu vou ler um poema que cabe no momento assim, que a gente está vivendo. Quem está vivendo. É do livro O Inventor de Enigmas. Da natureza. Denise, isso que eu ia falar. Se você puder mostrar melhor o livro, por favor, para todo mundo dar uma olhada. Isso, obrigada. Posso ler? Claro. Da natureza. Para e escuta o som dos edifícios que na calada hermética da noite crescem sem gritos, sem alardes trágicos,
mas devagar avançam nos vazios. Não como crescem os vegetais marinhos, nem as aéreas formas naturais. Estas não crescem mais, nem arremessam a circunspecta flor dos arvoredos. Mira, contudo, a mínima riqueza, a que nos sobra entre os beirais do mundo. Depois, então, contempla o céu de chumbo que estremece e cospe natureza. Atenta para os muros decididos que sobem hirtos na precisão urgente. Atenta para a vida, simplesmente. Encontrarás partidos os caminhos, encontrarás desfeitos os recantos e diluídas todas as certezas. Não acharás palavra para o espanto, tampouco o verbo fácil da beleza. Contudo, a concretagem fria quer ser absoluta engenharia que a humanidade ávida engendra em perfurar os tetos do planeta. Como se fossem todas baionetas, as construções agudas e idênticas, qual avidez ascética e nociva, imensidão de pedras sucessivas. A conclusão dos ciclos predatórios virá então como virão as páginas das profecias tensas, inspiradas, pois sobre o nada restará o mundo. Isso. Bem. Oi, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Agora sim, você voltou. Eu estou sendo ouvido? Sim. Sim. Assim, Nuno, pode falar. Sim, Nuno. Não, estão me ouvindo? Eu tinha caído aqui. Não, sem problema. Acontece. Esse poema, ele é muito... Mesmo repetir me? Oi? Esse poema ele é muito representativo da sua poética como um todo, Denise. Ele meio que abarca um arco de questões que você desenvolve. Bom, eu vou passar agora a questões que Letícia encaminhou e que são dirigidas uma para o Guarnieri e uma para a Denise. Então, como acabamos começando nessa ordem, vou passar para o Guarnieri essa primeira questão. Uma das expressões que Hannah Arendt utilizou para se referir a Walter Benjamin é de que ele é um pensador lírico. Para interpelar sua obra, Alexandre, acho que essa feliz expressão faz às vezes de palavra valise do que eu pude ver em sua poesia. A junção de poesia com pensamento numa equação que resulta em algo como poensamento e que se aplica ao método como a matéria resultante de seus versos. Isso porque salta aos olhos, como é raro de se ver, o compromisso zeloso que você tem com a poesia e a forma com que dela se serve para, paralelamente, questioná-la como a máquina do mundo. O que excede, e muito, a simples noção de metapoesia para se flagrar em domínio muito mais amplo de construção ou mesmo de educação e filosofia da composição. Gostaria que você nos relatasse o momento embrionário de quando e como surgiu todo esse projeto estético que perpassa e perdura por toda a sua obra, e se você cogita ou já cogitou em algum momento Tá rateando. Tá rateando e congelou a imagem. Não peguei o final. Se eu cogito o quê? O Nuno, eu acho que ele congelou. É o tempo, gente. Desculpa. Realmente essa ventania vai começar a afetar a conexão de todo mundo. Vou responder, então, até onde eu... Agora sim, Nuno, voltou. Sua conexão está bem instável. Se eu cogito o quê, Nuno? Essa pergunta é gigantesca. Alexandre, já que o Nuno não está, eu vou me meter um pouquinho aqui para poder a gente andar por causa do tempo. Basicamente, pelo que eu deduzi da pergunta, um pouco do que você já falou, sobre como você constrói, como é que você
atua dentro daquilo que você produz, né? A estética, a forma que você dá, qual é a carpintaria, enfim, do seu trabalho? Assim, eu não vejo arte sem pensamento, né? Então, não sei como é que o poeta poderia exercer seu trabalho sem... O pensamento tá ali subjacente, né? Tá numa camada, é como se fosse um fantasma por trás, assim, o tempo inteiro. O pensamento é o arcabouço estético, né? Por trás do produto final, vamos dizer assim. Ele vem primeiro, eu acho, né? Até a gente descobrindo como botar ele para fora, como dar forma, eu acho que ele vai se construindo antes, né? Esse pensamento. Muitas vezes a gente não consegue realizar o que essa voz quer que a gente realize, vamos dizer assim. Mas a gente está buscando. Então, esse pensamento ele está ali, ele vem primeiro. Porque você leu alguma coisa que te impactou, no meu caso, quando li poetas na biblioteca da escola e quando tive aulas com esse professor e quando estava lendo gibi, tudo junto, se entrecruzando, meio que foi formando um rock and roll, meio que foi formando essa teia, né? Essa teia que me sequestrou, assim, essa teia que como se fosse uma teia mesmo para caçar um bicho no mato, cai assim em cima de você e você se sente prisioneiro e não consegue. Às vezes até enche o saco, né? Eu, por exemplo, me pego andando na rua e um barulho, um som, ou no meio do cinema, no escuro, quando estávamos indo ao cinema, né? Sem essa loucura toda, enfim, que saudade de ir ao cinema. Mas pegar papeizinhos no escuro do cinema e ficar anotando coisas malucas, não pode ligar o celular para não atrapalhar o espectador do lado. Ou então eu pego o gravador de voz do celular e finjo que estou conversando com alguém na rua e falo os versos mais loucos, né? As coisas mais estapafúrdias para não assustar as pessoas, assim, ficar assim, né? Eu fico como se estivesse conversando com alguém, vou para um cantinho, abaixo a cabeça, falo mais baixo, mas estou gravando ali versos, sons que vão sendo atravessados e me atravessando nesse fluxo do caos. Então, eu produzo nesse fluxo do caos. É o primeiro jorro, né? Esse pensamento, ele participa desse caos. Sempre, desde que eu comecei a ouvir essa voz da musa, ela sempre foi assim sussurrando no meio da bagunça, no meio do caos da cidade. E minha poesia, eu acho que é urbana também, né? Urbana. Mas, enfim, eu queria era ler um poema que eu acho que dialoga com esse poema o poema lindo que a Denise leu, e que no final tem uma coisa do planeta sendo atacado, né, pelo capital, né, que vai dilapidando. Eu tenho um poema que chama Mineração, que é mais ou menos esse ataque. Eu vou achar ele aqui. Eu não tinha me programado para ler esse poema, mas acho que faz um diálogo legal com o poema que a Denise leu. Mineração. Antes de você falar, Alexandre, só uma pergunta. Vocês estão me vendo e estão me ouvindo? Que eu passei para o celular. Nós não estamos te vendo, mas estamos ouvindo muito bem. Tá, eu vou tentar ativar a câmera, então. Peraí, tá bom. Foi, tá bom. Agora sim. É que às vezes sem a câmera é mais fácil. Tá. É menos banda de dado, né, que vai consumindo. Exatamente, isso que eu tinha falado para o Nono, exatamente. Vamos lá. Mineração. As vísceras telúricas minuciosamente subtraídas da última furna de Urântia.
tiradas repetidamente do hermético cofre forte das épocas, por velhas e lentas escavadeiras, cravando nas trincas da crosta suas bocas de broca intrínseca, arregaçando na raça um vasto desgaste às grandes cavidades, e sob garras de escaravelhos vermelhos convulsionam os séculos desta devastação. Cavam, encravam, depredam, escalavram, mas pelas fendas e frestas da pedra fraturada, crateras expurgam escamas de lama à largura de escalas colossais. E o ferro desprende-se das gretas, brechas deveras abertas, cujas placas de goma laca, outrora tão colocadas, agora se deslocam, num estupro às membranas do subterrâneo, enquanto sangram os abismos cristalinos de todo o trâmite mineral, aprofunda-se o dano aos órgãos internos de Gaia. O solo desassoreado, cresce interna a ferida, a espinha dorsal do animal planetário. Sua medula de sôfrego e enxofre, a lava vulcânica por tutano, o frêmito febril dos venenos, sua conversa cessa, é seca. Nulo o sussurro do seu discurso úmido de túneis e fissuras. Há hérnias no cerne dos metais. Decretada a guerra às profundezas da terra, o ninho de Ouroboros desenterra-se. Até a Hades evade onde se alastra a metástase, rendido ao mais invasivo poderio de perfuratrizes assíduas, parasitas da lâmina petrolífera, ao exército hercúleo de hirsutos martelos em decúbito. Muito bom, muito bom. Parabéns. Denise, dando sequência, então, a pergunta da Letícia para você é a seguinte. Eu vou tentar ser o mais claro na leitura. Georg Steiner, ao falar da poesia moderna, disse que o silêncio representa as exigências do ideal. Falar é dizer menos. Tal afirmativa parece se confirmar também em sua produção, Denise. Já que, de um modo geral, sua poesia é pautada por construções poéticas concisas, com as pausas devidas e tomadas de empréstimo de sua educação musical, inclusive. Tendo em conta que sem a pausa não existe a partitura musical, você acredita que a mesma prerrogativa vale para a poesia? E por que levar a poesia à prosa é um trânsito mais possível para você do que o inverso? Oi. Pergunta longa. Bem, eu vou começar respondendo essa pergunta com um pequeno trecho do prefácio que o Antônio Aix fez para o meu livro, Ponto Zero, que ele aborda exatamente essa poética do silêncio, do saber cortar-se, sabe, ter essa generosidade de obter o silêncio, de não escrever tantas coisas. Sabe o que eu estou falando? Eu estou ouvindo um reverb em mim, mas tudo bem, vou continuar. Bom, mas eu vou ler o trecho, depois eu continuo a falar. E o leitor experimentado logo percebe que sua arte foi sempre muito mais de podar do que enxertar, muito mais de ponderar do que experimentar, fugindo aos riscos dos experimentalismos, que é o de crer sacro e intocável o experimento. Denise, ao contrário, deve ter sabido praticar a primeira grande arte e regra da arte poética, a de saber rejeitar-se, a de saber amputar, a de saber cristalizar. Oi. Estão me ouvindo? Bem, bem. Eu acho que eu tenho essa necessidade de não é bem trabalhar o verso, eu trabalho muito o verso, mas é de cortar o que eu acho que não é
que não é o poema, né? O poema ele pode ser muito, muito menor. É como a escultura, você tem que conseguir aquele formato final. Então, você não vai deixar uma parte muito grande, muito extensa, que não responda aquilo que você quer criar. Eu acho que na poesia, no meu caso, tá? Eu não sou nenhuma autoridade em como fazer a poesia de jeito nenhum, mas eu estou falando de como eu concebo, de como eu faço. Eu gosto do silêncio, gosto das pausas e acho que algumas palavras, particularmente dentro de um contexto poético, elas conseguem ter essa pausa, né? Você lendo um poema do próprio Alexandre, ele tem momentos que a música do poema dele, né, ela chega numa curva mais gritante, mais intensa. Outros momentos as palavras como se descessem um pouco, né, nessa partitura. Comparo muito com música tudo, né, porque eu sou musicista. Então, eu acho que dizer mais, dizer menos, e tem muito a ver realmente com o que eu escrevo, da forma que eu escrevo e que eu concebo a poesia ou qualquer texto, né? A concisão é bastante importante e não é fácil. Não é fácil. Não que os poemas longos não sejam aceitáveis, muito pelo contrário. Eu tenho poemas imensos, longos. Invenção para uma Velha Musa é um livro inteiro. Mas dentro desse poema longo existe uma concisão, sabe? Existem silêncios. Qual foi a outra pergunta mesmo? Sobre o conto, o quê? Não, ela coloca que e por que levar a poesia à prosa tá. é um trânsito mais possível para você do que o inverso? Bom, primeiro porque antes de ser contista, eu fiz a minha estreia como contista no meu último livro, O Cavalo Cantor. Antes eu sou poeta. Então, eu levei a minha poesia aquelas pequenas histórias. Para mim, no meu caso, eu achei mais fácil e nunca pensei o contrário. Mas agora eu estou pensando nisso, nessa outra suposição de levar o conto, o texto à poesia, né? Então, se você faz isso, talvez você não esteja fazendo propriamente uma poesia, um poema. Talvez você esteja fazendo uma prosa com uma linguagem um pouco mais poética. No caso do meu livro, O Cavalo Cantor e Outros Contos, eu não sabia que tinha tantas histórias guardadas. Foi sempre um movimento muito espontâneo. Aliás, toda a minha escrita ela acontece de forma bastante espontânea. E então, talvez eu estivesse guardando essas histórias por muitos anos e, de repente, elas desabrocharam. E qual a melhor forma de eu contar uma história apelando para a realidade, a total realidade? Eu não saberia fazer. Se fizesse, faria mal feito. Então, eu usei o meu instrumento poético, né? E todos os contos têm uma linguagem completamente poética. E é isso. Se eu pudesse ler um conto, mas eu não sei se dá tempo. Mas ele é bem pequeno. Não sei se daria. Acho que sim. Acho que você pode ler, por favor. Deixa eu ver. Ele é o menor conto do livro. O título é Sem Começo, Sem Meio, Sem Fim. Conta a história de um velho, uma pessoa muito largada pelo mundo e no mundo,
e aborda assim a total e completa solidão. Vou tentar conciliar, segurar o celular e virar as páginas, tá? Se errar qualquer coisa, me perdoem. O dia não começa no dia. Se já é dia, com sol alto e galos vermelhos, também poderá ser noite. Ou talvez a tarde não seja tão escura para o anoitecer. Tanto faz. Sobre o cigarro apagado no cinzeiro, paira a mão trêmula de veias inchadas e azuis. No quarto, as janelas ficam embaixo, próximas do chão, e do vai-vem vagaroso dos pés de ninguém. Ninguém é o nome do personagem. Ninguém não é ninguém. É um velho homem cansado de si mesmo e que arrasta os chinelos quando anda pelos cômodos, ou no banheiro, ou através das paredes, ou mesmo pelo teto. O chão, o tapume, a escada sem degraus. Ninguém está sentado no meio da sala, onde não há rebocos, nem plantas, nem pianos, nem mesas. Então, se não há plantas nem rebocos, logo não haverá formigas. A vida de ninguém não tem qualquer significado, pois não há formigas em fileiras transitando pelo assoalho para que ele possa contá-las e, assim, contabilizar o tempo nas formigas ligeiras e ocupadas com importantes trabalhos no mundo. Talvez desejasse somá-las uma a uma para que a noite chegasse mais depressa e ele adormecesse. O que não faz a menor diferença, pois as noites e os dias de ninguém são igualmente nulos e ele os prefere assim. Ser assim, viver sem contar formigas, sequer consultar o relógio se houvesse um relógio. Na parede, só as paredes e uma pobre geometria de quadrados e ângulos sem voos. Na casa, o teto e o chão são um único planisfério. Então, ninguém caminha no teto sem cair, pois também não existe gravidade. Ao lado da poltrona há uma macieira. Porém, a fruta não cai em sua cabeça para fazê-lo compreender a complexidade de uma saia no vento. Por vezes, os livros e as garrafas flutuam sem regras e chocam-se no ar. Ninguém não recebe visitas de pássaros, nem de filhos. Se os teve, já não os sabe. E tanto os pássaros quanto os filhos não se apiedarão dele. Mais um cigarro entre os dedos amarelados e compridos. Riscam fósforo e o acende, queimando os lábios finos e enrugados. Inspira a fumaça para enevoar os seus pulmões e em seguida expira para escurecer o ar e trazer a noite para dentro da casa. A fumaça paira no espaço e agora é um quadro sem autor. Ainda sentado na poltrona do centro da sala, está no meio do mundo quando o mundo é nada. Haverá de caminhar até as janelas baixas para procurar as formigas? Mas sequer os insetos o frequentam, tampouco as mulheres tristes, nem os garotos dos campos, nem os outros velhos. Talvez um anjo o resguarde no final de uma rua sem passos. A casa de ninguém é um ponto sombrio no espaço. Não é um buraco negro, pois os buracos negros condensam energias ferozes e a casa de ninguém é o espaço negativo. Ninguém se extraviou de si mesmo e não sabe onde fica a sua alma. Olha para o seu corpo e não o reconhece, e tampouco as roupas mofadas que o cobrem. Ele não distingue as camisas das calças. Então, veste as camisas pelas pernas e as calças pelos braços. Quando ouve sua própria voz, responde como se para alguém, com palavras antigas em desuso. Conversa consigo mesmo sobre acontecimentos muito remotos, como se fossem eventos do presente. E discute com seu semblante refletido no vidro da janela, como se encarasse a um inimigo. Pronuncia impropérios e xingamentos contra si e gesticula a empunhar uma faca, desafiando-se para uma batalha antiga. Em seguida, volta a sentar-se e perder-se de si. E sua cabeça voa sozinha, enquanto seu corpo o entorpece. Ninguém não ama ninguém. E ninguém ama ninguém.
talvez pudessem amá-lo os cachorros vira-latas, doentios e repletos de chagas, se ele não os esquecesse na soleira. Quando ouve seus latidos de sofrimento, pergunta-se quem estará gargalhando feliz à sua porta. Os pensamentos de ninguém desaparecem como se fossem formas fugídias de nevoeiros nos cimos. Se ele tranca uma porta, volta para trancá-la muitas, muitas outras vezes. E repete o mesmo gesto que pensa não ter feito. E, por vezes, pensa ter morrido quando ao seu lado as formigas instalam uma procissão infinita onde ninguém não distingue o início do fim, o céu do inferno. E a memória se desfaz, como pó de café velho. Contudo, ao perceber-se vivo, vira para o outro lado e morre. Tanto faz. Se fosse preciso, ou se fosse possível, talvez, ou se fosse necessário, melhor dizendo, falar da sua escrita, da sua poesia, e tomando por base esse conto, eu diria que a sua escrita é um espanto e uma interrogação diante do cosmos, né? Essa questão do cosmos, ela atravessa muitos de seus poemas, inclusive os que não são objetivamente sobre isso, né? E esse conto, de certo modo, ele constrói toda uma cosmologia, né? Em torno de ninguém, né? Ele vai construindo o cosmos de ninguém, né? Ao longo dos parágrafos, né? Exatamente. É um código próprio, totalmente diferenciado e bastante solitário, né? Talvez esse velho, Oi? Deu para ouvir bem? Estão me ouvindo? Deu, estou completando aqui para fechar. E talvez esse personagem, talvez ele seja um velho com Alzheimer, esquecido pela família. Esses contos todos eles abordam essa questão da solidão, sabe? Mas eu não vou ler outro, não, que esse é o menor do livro. Os outros, claro que não cabem aqui. Mas foi um excelente exemplo dos seus contos. Indo para essa questão do essencial, tentando buscar um ponto central na produção, né? Guarnieri, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do modo como você dilui o eu lírico em todos os seus poemas e todos os seus livros, né? Você opera essa diluição de maneira sistemática, decidida e radical, né? Ao longo desde Casa das Máquinas, né? Passando por Corpo de Festim, etc. Eu queria que você falasse sobre isso e talvez numa articulação com a questão na poesia contemporânea do poema como uma narrativa do desastre, né? Não sei se você pensa da mesma forma. Eu acho que a minha inquietação é mais diante da entropia, né? De que tudo vai se acabar e de que o poema também acaba e de que a possibilidade de comunicação é uma possibilidade sempre defeituosa, porque a gente nunca consegue dizer tudo que a gente gostaria de dizer e a gente nunca consegue entender tudo que nos é dito. Enfim, então fica aí esse meio do caminho onde um curto-circuito se instala na comunicação, né? Então, essa é a minha inquietação, produzir textos a partir dessa inquietação. Por isso que não me coloco corporalmente nos poemas. Eu me coloco nos poemas porque a minha inquietação ela surge no meu corpo. Eu sou muito sinestésico e sinto sensações que me atravessam, elas me forçam a escrever. Então, nesse sentido, é engraçado, porque eu não me coloco o meu eu, não falo eu, em primeira pessoa, não existe nos meus poemas, mas a minha sensação física eu tento colocar nos poemas.
enfim, eu não sei se respondi. Opa! Queria ler um poema que dialoga com essa coisa cósmica. É porque esse poema, eu escrevi um livro também sobre astronautas e viagem espacial, que é o Gravidade Zero, que dialoga com o Bowie, o Major Tom e tal. Mas os meus livros, eles vão nascendo, uns de dentro, vão saindo uns de dentro dos outros, né? Então, o germe de um livro já está lá, já foi plantado nos outros. Então, vou ler um poema chama O Átomo de Carbono. Alexandre, eu ia te pedir até para ler mais de um, para ouvir mais a sua poesia. Assim, ouvir a sua voz, a gente fica... Porque é muita gente que está aqui talvez não conheça seu trabalho. Aí a gente ouvir você, o poeta. Assim, se você puder ler mais uns 3, sei lá. E aí, complementando, eu gostaria de pedir para você ler o Laika, do Gravidade, que esse poema Laika eu acho fantástico também nesse... Se eu puder pedir um poema, eu gostaria de ouvir esse. Além, depois dos outros, né? Então, vou ler. Vou ler o Átomo de Carbono primeiro. São alguns, né? Toda a vida contida numa exígua partícula, desdobrável de si própria e equilibrada sobre a mesma progressão desenfreada. Deuses ferveram-na numa caldeira aquecida ante o clarão do Big Bang, cozendo-a por milênios, lenta nas tripas da mais velha estrela. E lá, aprisionada, como o maior espetáculo da Via Láctea, além do limbo centígrado dos organismos bioquímicos, replicou-se a enzima de sua fina e elástica matematicidade. Até que... Agora vou para o átomo de carbono 2. Sob o delicado aquário de oceanos amnióticos, ou a redoma de Gaia, como a mais bela esfera atmosférica, é apenas este ventre de inumeráveis entes, a arca noética vaga, entre tantos outros astros gravitacionais, até que... Parte 3. No interior do planeta, uma bilha líquida de milhões de graus centígrados brilha. Na cela férrea, a energia centrífuga esteve apresada aos polos magnéticos da Terra. Um íntimo dínamo, o único núcleo do seio incandescente de todos os Vesúvios. Placas de treva rodopiam entre si, intercambiando os óculos e portas desse gás próspero que, vez por outra, escapa para a crosta, pelos poros, em erupções vulcânicas. Até que... Essas foram 3 partes do átomo de carbono. Agora eu vou ler o poema da Laika, então. O poema da cadela Laika, que está no Gravidade Zero. Que é a história... Quer dizer, meus livros têm uma narrativa que atravessa, né? É uma história que vai sendo contada. E esse livro aqui, ele conta a história do Major Tom, que parte numa viagem interplanetária, que é o Major Tom do David Bowie. Então, poema Laika. Tendo idealizado o espaço, odor de fezes na astronave, uma vira-lata molhada e sua morrinha, o cosmonauta se choca ante a realidade suja. Desagradável crise sanitária instala-se grave a anos-luz de seu planeta natal. Sentindo o cheiro de pólvora na urina, um insuportável aroma da amônia, e tudo isso aprisionado às narinas, foi possível senti-lo, inibido, animal incinerado. Estaria mesmo ali o cadáver da mais fiel das almas entregue ao vácuo ou apenas o retraído simulacro de um canídeo? Pondera sobre como Laika teria ganido, no limiar entre a vida e a desaparição, o desespero de não emitir som, sem osso ou carinho, o rabo que não abanou, não houve presença humana, apenas o frio monitoramento telemétrico de suas tímidas funções vitais. Sem uivo que ecoasse no espaço, não houve a quem seduzir com o olhar pedinte de cadela vadia, querendo acolhida e abrigo. À mercê da eutanásia calculada,
o sacrifício físico do bicho ainda sanguíneo, afinal, nada disso é possível quando se está prestes a explodir a bordo do segundo Sputnik. Muito bom esse poema. Lê mais um para fechar essa série. Fala mais um poema para fechar essa série. Mais um poema para fechar essa série. Vou ler um poema. Vou continuar aqui. O próximo poema, Missão Apolo 1. No cockpit de um velho estofado sem forro, o mofo do encosto insalubre aciona o suor que escorre das costas. Na testa, uma constelação de gotículas cadentes condensa a primeira mescla a inundar-lhe a sobrancelha. Enquanto ele cruza de ponta a ponta a galáxia sem levantar do sofá, o kitnet é a própria bolha onde a ilusão do suporte à vida o reabilita. Os monitores onde grudou seu par de olhos mostram, entre outras atrações e jogos, o anúncio do noticiário das 8. Uma comporta parcamente climatizada guarda pipoca de micro-ondas, carne descongelada, bebida isotônica e pílulas de astronauta. Quem sabe esse homem-bala não seja apenas um menino vestindo um macacão inadequado, prestes a ser lançado ao espaço de seu assento ejetável, ou um convidado fantasiado aguardando há dias, na área de lazer do loft do vizinho, a promessa de uma festa que nunca terá início. Arrastada e entre ruídos, ouve-se uma voz feminina que se suporia oriunda de um rádio de ondas curtas. Contagem regressiva para o lançamento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lançar. A vida ao redor estremece. Os parafusos pirotécnicos liberam da base a nave. Ato contínuo, o zelador arromba a porta, seguido por bombeiros que espargem água e gases contra o corpo do homem-bomba, cujo traje, embebido em fluido de isqueiro, o fez acender como um foguete minutos antes. Relembrada a cena, tudo pareceu fluir como no cinema, sem que os espectadores sequer se perguntassem quem teria avisado a brigada ou por que o protagonista ansiou pelo incêndio que o arrancasse da própria carne. Lázaro para fora do planeta Terra. Muito bem, muito bem. Denise, vou pedir agora para você também ler alguns poemas, assim como Alexandre. Antes apenas eu queria comentar, para introduzir seus poemas, que Letícia e eu concordamos nas nossas conversas que você e Alexandre se reúne vocês essa ideia do pensador lírico, né? De modos diferentes, né? Mas vocês dois desenvolvem na poesia de vocês esse pensamento através, né? Pensamento lírico. E a mim me impressionou particularmente, sempre me impressionou na sua poesia essa construção cosmológica que você faz, por exemplo, no poema que recentemente nós publicamos em Malas Margens, né? Poema cenário. Exatamente. Poema cenário. Poema cenário. E nos outros poemas, nos outros poemas que você faz para seu pai, por exemplo, né? Em todos os temas que você aborda tem essa questão dessa construção de um cosmos, né? Parece isso ressoa de fundo. Então, basicamente isso, nós gostaríamos de ouvir agora você falando poemas seus e algum comentário que você queira fazer. Eu vou ler então um poema que... peraí, deixa eu ver a página aqui. Só um instante. Que ele tem essa questão da inversão das... É um poema extremamente sofrido, bastante humano, mas ele tem... Ele faz essa inversão do tempo
Se chama Mulheres que Enterram Filhos. Mulheres que enterram filhos invertem o curso dos rios, desaguam o mar em regatos, antecedem o fim do ato, tratados de sóis contrários, o trovão antes do raio. São estrelas que se afundam, Big Bang depois do mundo, maçãs retornando à árvore, tropeços da gravidade, vulcões de tempero frio, horizontes em desvio. Avesso do negativo, padecer sem ter nascido. Mulheres que enterram filhos. Se alvo de velhas vingas, se pacto de suicidas, instaram o não previsto e deixam pequenos cristos. Muito bonito esse poema. Muito bonito. Outro poema? Alguns, por favor. Ah, tá. Eu vou ver um poema que eu gosto muito de montanha, né? Uma das minhas paixões é caminhar nas montanhas. Eu acho que isso até é um ato, de certa forma, para mim, não é um esporte, é um ato poético. Mas os poemas pintam lá quando você está escalando na cabeça ou só depois que eles vêm? Não. Depois. Eles podem acontecer assim, dentro de mim, né? Sim, no meu espírito, na minha alma, mas eles só vão surgir depois. É uma coisa então, muito física. Pois é, física, né? Exatamente, Alexandre, é físico, a gente sente, né? Eu tenho sensações assim incríveis com a poesia. Às vezes ela até me incomoda. Eu falo, não, agora não, depois você vem, porque tem outras coisas para fazer, mas eu anoto, né? Bem, então eu vou ler do livro Assombros e Perdidos. Eu tenho uma série chamada Geografia dos Sinos que eu escrevi para várias montanhas, né? Montanhas aqui do Rio. Então vou ler As Agulhas Negras. Costuras com teus pontões gelados a nevoenta roupa das alturas, que veste a solidão da noite escura e o hábito dos monges estrelados. Coses o altar das exiladas, legiões longínquas dos fantasmas. E o que alinhavas é o patamar do nada, países de cidades inventadas. Enredada por teu cume, as nuvens não deslizam soluções mais fáceis. Descem andares difusos do espaço, enquanto rimas a treva e o compasso. Formas um veio entre grotões sem bússola, nas chaminés que baixam sem telhados. Diagonais escondem teu passado, de rijas lanças, agulhas do diabo. Ao escalar as solidões dos ventos, eu estou só, sem morte e nascimento. Sou a nudez da pedra em calafrio, o mundo que anoitece sem pavio. Então, muito bom. Vai outro? Outro, por favor. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que achar. O silêncio do amor. Tenho em mim muitas palavras que não me dissestes ainda, porquanto espero em vida as frases por ti guardadas. São sílabas sussurradas de páginas esperadas. Pois que se eu invento enredos, é porque não me dizes nada. E foi enquanto me amavas, a caravela piava, e uma aurora cantava versões de vozes ventadas. E outras mais que escutava os surdos da madrugada. Só tu não dizias nada,
Em nada me perguntavas. Na hora em que me beijavas, teus olhos por onde andavam? Teus pensamentos e sonhos em que vagões viajavam? Se amou sem qualquer palavra, é porque em mim não morava, mas em furtivas ilhargas, deserto de tua lavra. Isso. Você podia fechar esse bloco com mais um poema, Denise? Posso? Vou escolher um. Por favor. Eu vou do Lampadário, então. Vou ler um poema do Lampadário. É o título, né? É o que dá título ao livro, Lampadário. Minha mãe anda distante, meu pai a leva nos braços, avisto lençóis no espaço, os avós já vão mais longe. Viajam todos num barco, levados por um ciclone, transitam vias sem nome, que desembocam no frio. Onde estarão os antigos antepassados, os tios, as asas do irmão sombrio? Tudo é poeira e palavra. Haverá além do nada um povoado abstrato? Já não me bastam retratos, se não me cabe o silêncio. Caiu. E curiosamente, o aleatório... Caiu o fone. Caiu o fone. O que você falou? Não, eu ia dizer o seguinte, o aleatório e o acaso são impressionantes, né? Porque eu ia perguntar agora, levantar uma questão para você, para o Guarnieri, que esse seu poema trouxe assim concretizou de maneira muito bonita, né? E forte, trazendo para o cenário dos antepassados, né? Mas eu vou abrir de uma forma mais geral. O Aby Warburg, né? aquele historiador da arte alemão, ele tem um pequeno aforismo onde ele diz: da influência do antigo, essa história é fabulosa de contar, histórias de fantasmas para gente grande. Todo poeta tem um museu particular de influências, de referências, né? Uma espécie de painel mnemosyne assim com que trabalha. E vocês dois também consideramos que vocês têm essa questão, embora trabalhem de modo diferente, né? Mas essa questão para vocês é muito forte, a questão da tradição, como vocês trazem essa tradição para o contemporâneo, né? Então eu queria que vocês dois falassem brevemente sobre isso e lessem e falassem também depois mais alguns poemas onde isso tivesse de algum modo colocado. Que talvez Guarnieri agora, né, para passar a voz, pudesse falar e em seguida Denise. Uhum. Não, eu acho que a tradição, ela, assim, falando da poesia como pensamento, e a gente construindo o fio da meada, né? Da gente saber de onde veio a poesia e para onde que a gente quer levar ela, enfim, faz parte desse pensamento, essa temporalidade, essa construção de temporalidade, do que foi o passado, do que é o presente, do que é o futuro, que a gente sonha com a poesia do futuro que a gente quer concretizar, enfim, estamos fazendo do nosso presente esse sonho. Eu tenho os autores os barrocos, né, que me povoaram, enfim, os franceses também, Rimbaud, a tradição da poesia inventiva, tradição que desde Mallarmé, que rompe na página, eu tenho muita coisa, eu gosto muito de usar os sinais gráficos nos meus poemas. Eu tenho um poema que é apenas de sinais gráficos. Poema que conta a história
do átomo de carbono até a primeira nascimento do primeiro ser humano, só com sinais gráficos. Os sinais gráficos estão dentro. E dentro do corpo de festim, eles vão construindo órgãos e membros e pedaços do corpo. Dentro da casa das máquinas, eles vão construindo máquinas. E dentro do Sal do Leviatã, eu usei os tios, vários poemas, a coisa do movimento das ondas do mar, enfim, gosto de pegar esses elementos gráficos e fazer desenho. Isso vem do Mallarmé, do Apollinaire, enfim, esses caras que depois das vanguardas russas, isso tá porque estudei história da arte, enfim, fiquei visitando. E a minha cultura visual é muito... Eu tive o privilégio de estudar história da arte, então a cultura visual é grande, vi muita coisa, enfim, de pintura, e isso me deixa desejoso de fazer essa operação na poesia, né, com essas imagens. Então, vou ler alguns poemas. Você falou aí dos nossos monstros pessoais, né? Tem um livro que é exclusivamente sobre os monstros marinhos, que é o Sal do Leviatã. E eu visito também uma série de monstruosidades. A poesia não deixa de ser também a construção, esse monstro com o qual a gente tem que lidar, o monstro da linguagem, né? Que a gente nunca consegue lidar com ele, todo seu tamanho é como se fosse maior do que a gente conseguisse abarcar, essa coisa gigante. Enfim, vou ler 3 poemas aqui. Ele começa... Esse livro ele vem da mitologia, dos monstros marinhos e tal, e chega num ponto em que ele vai meio que tocar um pouquinho na ficção científica. E tem um poema sobre o ovo. Você falou dos antepassados, enfim, das origens, né? Vou ler o poema sobre o ovo também. Burgo de gelo, 3. Poliedro, elo geométrico, ileso e sereno, mas frágil porque age nele, dentro, entre seus centros, um mecanismo de degelo, uma engenharia mínima de segredos, eco-luz, secreto e cristalino, úlcera de brilho, a relíquia de sua velha matéria é fóssil onírico, vidro divinizado, labirinto destilado, intacto e ancestral, memória de luzes milenares, plano perpétuo entronizado em excêntricos reflexos, este objeto, séptil, enterrado sob o gelo, sendo gerado em útero perverso, fecundo, o ovo nele contido, de réptil. Olha aí, o antepassado aí, tem alguma coisa congelada dentro do iceberg. Esse poema, O Burgo de Gelo, é sobre um iceberg. E seguido a esse poema tem o ovo no OVNI. É uma loucura total. Branco como osso. Olha o poema que eu vou mostrar. Aí, deixa eu ver. É um ovo. O ovo no OVNI. Branco como osso, um hibernáculo monstruoso. O ovo do alien no OVNI. O ovo da ave na nave. Mas isso é o que não se sabe. Entranhas do cálcio enxertadas ao claustro. Hermético cárcere lacrado à quase esfera. Híbris aprisionado à ostra. Alabastrina, cápsula para guardar o âmago na câmara. Membrana clara, o invólucro ou casulo, óvulo recluso na fragilidade do vidro. O sono anônimo do bicho no ninho, ainda mínimo. Escura urna fecunda, um módulo úmido dentro, útero ou átrio. Globo inoculado à cópula. Núcleo, novo ou podre, o corpo geométrico de uma única pálpebra integral. Vísceras o revolvem porque está vivo.
bomba-relógio, objeto biológico cuja origem sugere a viagem ao zero, e uma antiquíssima ou nova espécie, mas isso é o que não se sabe, até que rache, choque, até que mostre se é animal alado ou aquático, lagarto ou pássaro, escama ou pena, asa ou barbatana ou outro, mutante, transmutado, serpente ou ave fênix que saia de repente e que do ovo ecloda de novo este oroboro. E aí eu vou ler mais um terceiro para fechar essa parte, que é o facehugger. Facehugger é aquele bicho do filme Alien que engata assim, que inocula dentro do hospedeiro o germe do alien que ele vai depois expelir pela barriga, né? Não sei quem viu o filme Alien, mas é um filme que me marcou. Então tem esse ovo no OVNI, depois tem esse poema chamado Facehugger. Sem que saibamos, há algo sendo gestado, sempre, segredo ou não, o ovo chocará. Sem que saibamos o que virá, monstro ou anjo, esse híbrido feito de tudo aquilo que desejamos sem saber e do que queremos conscientemente. A casca deflagrada da superfície lisa à profundidade áspera. O resto, o rastro, na água ou no raso, rastejante ou alado, e instintivamente faminto por nossos desejos. Sibila, vilipendiado, tal vampiro anfíbio, fibroso xenomorfo, desde sempre alojado em nosso fígado. Até quando fingiremos desprezar, interno, monstruoso, a carne soterrando o pântano do sangue, o nosso próprio urro primitivo, a voz desse bicho, seu violentíssimo grito. Muito bom. Denise, Oi. Então, essa questão desse museu nosso particular, né, que todos temos, e alguns poemas que possam talvez tocar nessa questão. Claro, eu acho que a tradição é tudo, é importante, muito pela formação, né? Porque se você não conhece os antigos, como você vai criar um novo? Bem, eu preferia explicar isso em poesia. Eu vou ler aqui do Assombros e Perdidos. Porque Antes parece... Fala. Desculpa interromper, gente, dá licença. Camila, antes de você ler, Denise, eu só queria informar que o nosso tempo do evento já está quase se encerrando. Peço desculpas por isso, sei que está ótimo, está excelente. É só porque realmente a gente tem um tempo previsto no Zoom, né? Como qualquer aplicativo desse, né? Agora que está começando, pô. Mas não é. Mas é sempre assim, ler, né? Não, claro, Denise, dá para ler sim. É só para informar mesmo. Tá bom. Então é do livro Assombros e Perdidos. Pavana dos Enfermos. Minha tristeza sobe uma escadaria sem barulhos e vejo o futuro se esvair no último andar. Para onde me levam, dizem as placas, a morte é o lugar. De nada vale descer as lentas águas, o mar é o escuro. Estou a cada dia mais distante das coisas banais da chuva, da estação das uvas, do átomo solar que surge no rocio. Entro e saio de quartos frios, debruçados em abismos. Trago comigo a estrela escusa, de pontas obtusas, e trago pequenas maçãs colhidas de uma estranha árvore. Para dar de comer às almas deitadas sobre o inverno, deitadas em leitos eternos, cobertos por pradarias. Quando as sombras da noite e do dia são uma só claridade. Mais 2 poemas, por favor. Vai dar tempo, gente?
Dá tempo, sim. Dá tempo, vai dar tem tempo. Que dar, não, tem que dar. Tá, Pois então, eu vou terminar com os 2 poemas do mesmo livro, Assombros e Perdidos, da série das Montanhas, o Corcovado. És uma lâmpada que adormece na noite úmida. De dia chamas por meu nome e não te escuto. Nave de luto, ombro de urso, por quem respondes? Formas bizarras, ondas mutáveis de tua sombra. Ora és floresta, cerradas por matas que escondem luas. São cordilheiras verdes que avisto de minha rua. Ora um penhasco ergue-se agudo na crina espessa, ou a clausura inatingível das abadesas. São paredões, mastros abruptos que ensinam ilhas, ou formam asas de aves mouras, raras novilhas. Não te decifro se estás absorta entre a neblina, ou se distingo clave soturna sobre a colina. És tantos signos de personagens que trocam nomes, por vezes vestes uma corcunda de Notre Dame, mas me pareces o altar de um Atlas de olhos místicos, enigmática, guardas a porta do novo Cristo. Dá tempo de ler o Everest? Subir mais um pouquinho? Por favor, por favor. Peraí, caiu aqui. Ó. Um minuto. O Everest. É lá onde chegam as últimas flautas. Esgotam-se os caminhos improváveis. É o fim dos cimos e seus santos afazeres. O final do homem e sua luta contra deuses. A atmosfera se cala como a tenebrosa bailarina que traz nas asas repentinas ventanias, enquanto os picos gelados trocam suas frases e o destemido Sherpa se transforma em ave. O adeus legítimo da última parada de um trem absurdo a carregar o mundo para além das rotas depois das alcachofras, quando as almas perdidas se transformam em outras. E mais além, além de tudo que nem cabe dizer nesta paragem de verbos e vertigens, o que os montes me dizem sobre seus desígnios, pois o que é silêncio ficará comigo. Finito. Parabéns, muito bom, muito bonito. Obrigada a vocês todos. Muito bonito. Alexandre, beijo. Suzana, beijo. Valeu, beijo. Tatiana, beijo. E eu estou muito particularmente feliz com esse concerto. 2 poetas que eu admiro, né? Denise Guarnieri, e esse início de parceria com o Instituto de Estação das Letras, com Malar Margens, enfim. É uma pena a Letícia não poder estar presente nessas primeiras edições, mas em breve ela vai estar. Ela está presente aqui ao longo de toda essa, porque isso tudo deriva de conversas que nós tivemos, de toda a organização prévia, né? Ela, dentro de muito breve, se Deus quiser, vai estar com a gente aqui nos próximos concertos. E, enfim, agradeço a presença de todos, a todos vocês aí que assistiram, alguns amigos aqui queridos assistindo também. Um abraço a todos vocês e deixo para Suzana, então, as palavras finais aí do concerto. Tá bom? Obrigado, gente. Deixa eu agradecer, a Denise agradeceu, eu quero agradecer a oportunidade também. Eu sinto que eu estou sempre precisando de concerto. Não sei se com C ou se com S, mas... O concerto com isso, o concerto com isso, eu estou dando jeito em você devagarzinho. Também quero agradecer a todos, gostei bastante. Alexandre, eu também preciso de concerto com essa. Todos nós. Mas eu acho que, de repente, não, senão estraga. Pois é. Não mais. Deixa a gente quebrado. Vocês dois quem aí, quiser abrir a janelinha para eu tirar uma foto, eu agradeço. Quem está ouvindo e quiser abrir a janela. Isso, por favor. Se eu sair do celular, aí eu... Não, você pode ficar, você pode ficar. Não, mas você já está aparecendo, Denise. Tá. São os outros, os convidados. Bom, enquanto Camila vai tirando a foto, gente,
eu queria assim agradecer muito, né, a Denise Emer, o Alexandre Guarnieri, esses momentos, né, em que a gente conseguiu fazer o contato com a poesia deles, de vocês, né? Pedir desculpas por essa saída tão que parece pouco, muito, mas fica pouco, né? E ainda tivemos esses contratempos com o som, então a gente perdeu um tempo, uma meia hora, né? Um pouco consertando. Mas isso tudo a gente dá jeito nos próximos concertos, né? Para os quais vocês estão convidadíssimos. Também agradecer aqui a colaboração e a parceria da Malar Margens e o Nuno Hall, esse poeta também da minha admiração, né? Um amigo querido, e a Letícia também. Agora, aliás, Nuno, tua poesia também é muito boa, maravilhosa. Seu livro eu amei. Obrigado. Queria incluir aqui você nesse trio, né? Obrigado, tá? Obrigado, Denise. Muito bom ver. O Nuno já fez um concerto ano passado, foi muito legal, e de repente ele volta aqui para o concerto um dia para dizer seus poemas. Mas eu queria anunciar o próximo concerto, tá, gente? Agora a gente pegou, né, a nossa estreia foi um pouco conturbada por conta de uma série de ajustes que a gente tinha que fazer, mas assim, agora nós vamos continuar, né? No dia 25 de julho, nós vamos ter aqui o Nicolas Baer. Eu não sei se vocês conhecem, enfim, o Nicolas hoje ele é um autor, um clássico já da literatura que a gente chama de marginal, e que já é um marginal clássico, né? E é uma maravilha de poeta que vem de Brasília, tá? Agora a gente está conseguindo trabalhar com o Brasil inteiro, né? E então ele vem aqui trazer, né, sua poesia, Brasília inteira, porque grande parte da poética do Nicolas é sobre a cidade de Brasília, né? Que ele, enfim, ele trabalha com muita, às vezes com muita raiva e com muito amor também, porque as duas coisas estão ligadas, né? Gente, obrigada. E no dia 7 não, eu tenho que dar os avisos, eu tenho que anotar, porque senão eu esqueço. Dia 9 de julho, nós temos um projeto chamado Janelas Literárias, tá? Nós vamos ter aqui, fazendo uma leitura, que é sempre leitura, né, aqui, do Fabrício Carpenejar, dia 9, às 6 horas da tarde, tá? Vocês vão receber a comunicação. E para o concerto também, enfim, muito obrigada por estarem aqui com o IEL e com os concertos de poesia. Obrigada a todos, uma boa tarde, bom final de semana, gente. Beijo para todos, obrigado. Tá? Foi muito bom, maravilhoso, tá? Tchau. Parabéns. Tchau. Muito bom. Tchau. Beijo. Eu fico... Deixa eu ver. Olha o Antônio ali. Fico tentando ver. Oi, querido. Atrasado. Puxa, Pensei que era às 17 horas. A Deise. Maravilhoso. Helena, que legal. A Lúcia estava aí, não sei se já saiu. Eu estou vendo. Denise, é uma maravilha te ouvir, viu? Te ver. Muito bom. Muito bom também, Suzana. Muitos anos muito que a gente não Quantos se via. anos, Muito legal. Beijo Obrigada grande. a todos, gente. Essa despedida, né, que a gente... Uma pena que não possa dar um abraço, né, nas pessoas. Eu sou do século do abraço, gente. Eu acho que eu começo a me ver assim, meio querendo abraçar. Depois também, né? Depois. E a gente sempre... Lembra, Antônio? A gente sempre sai dos concertos e vai tomar chopp. Como lembro? Mas vai voltar, vai passar e a gente vai voltar. Tem que passar, né? A se reunir, né? Para se ver e poder curtir a presença, né? Com certeza. Eu ainda estou me acostumando com o online, né? Tô assim, mas eu acho que até que aprendi rápido.
3 meses também, né? Se não aprendesse alguma coisa. Quando voltarem os presenciais, tem que ser dupla dimensão, presencial e online ao mesmo tempo. Aí a gente vai fazer, não vamos perder essa dimensão, né? Exatamente, para poder ter... O que foi, Kátia? Kátia, não estou ouvindo. Kátia, abre o teu... Abre o microfone. Abre o microfone, Kátia. Não. Está fechado. Está fechado. Não ouço. Não estou ouvindo. Agora sim. Fala, Kátia. Que bom falar com vocês. Estou adorando ter ouvido tudo. Eu assisti a tudo. Assistiu a Denise, ao meu querido amigo Guarnieri, né? E assim, o bom é poder estar escutando as pessoas que não estão aqui, como a Noélia, né? A Noélia lá em Brasília, né? É bom ver a Noélia também. Então, estou esperando pelos presenciais e continuação desses. E a gente não perde a dimensão desse... o real, o presencial, mas com essa dimensão que o online, só o online pode dar, né? Isso é legal. Até logo, Assis de Mello. A Helena está indo. Terezinha está aqui, que legal. Eu fico um pouco tonta com as carinhas, aí eu fico tentando ver. Ô, Terezinha. Não sei, estou perdido. Eu acho que dá tempo da Denise falar mais um poema. Estou brincando. Vamos aproveitar. Seria bom. Aproveitar. Explorar coisas maravilhosas. Não sei. Olha só, ela vai lendo. Tá, eu vou ler. Eu vou ler o da contracapa. Porque... Se de repente cair, caiu, tá certo? Tá, Lampadário, que recebeu o prêmio da Academia Brasileira de Letras de Poesia. A carta. Zarparam meus navios mar adentro, levando minha carta sem palavras, quando dizer tudo é dizer nada. Poemas de horizontes reticências. Se posso discorrer a transparência, já não me afogo em frases para tanto. E o que posto é uma folha em branco, para dizer-te árvores sem flores. Não trago dores, tampouco alegrias. Antes sorria, agora sou um livro, que abriga extensas pausas sem ruído, quando dizer mais é dizer findo. Dizer findo. Deu tempo, que legal! Deu no tempo. Então tá, pessoal, vou indo, tá? Obrigada por tudo. Um beijo para todas vocês.